Isso aí. O exemplo aqui é o seguinte, tem a ver com o que nós falamos aqui agora há pouco. Quando você fala sobre integral dupla tem a ver, no caso, com volume, certo? Pode ser usado para calcular volume. Bom, vamos lá. Deixa eu só pegar e definir a integral dupla como sendo volume. Considere, vou colocar assim, integral dupla como volume. A ideia é o seguinte, suponha que você tem uma função que sobre uma região R, ela seja sempre positiva. Então, a integral dupla dessa função sobre essa região sempre vai ser o volume do sólido delimitado pelo plano XY, por essa região, e o gráfico da sua função f de xy. Eu vou escrever isso. Considere uma função f de xy, de duas variáveis, e seja R uma região do plano XY, tal que f de x e y seja maior que zero para xy pertencente à região R. No caso, esse R aqui é a região, não necessariamente os números reais, é a região R. Então, o volume do sólido delimitado pela região R e pela superfície da função f de xy é dado por volume vai ser igual a integral dupla dessa função aí em relação à área. Isso aqui, na verdade, pessoal, é uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Também é válido se você tivesse uma região retangular, tá? Então, olha, considere uma função f de xy e R uma região do plano xy tal que essa função seja sempre positiva para x, y pertencente aos reais. Então, o volume do sólido delimitado pela região e pela superfície da função f de xy é dado por essa integral aqui. Então, integral dupla tem a ver, no caso, com volume. É isso. Desde que a função seja sempre positiva dentro da região considerada. A partir disso aqui, eu vou fazer com vocês, então, um exemplo, tá? Onde eu vou utilizar essa ideia aqui do volume. Esse exemplo aqui é o exemplo 5, certo? Da página 1030. Ele tem um desenho que é complicado e que eu não vou saber desenhar. Então, eu vou pegar, vou falar qual que é o exemplo, que fica mais fácil para vocês poderem pegar e ver depois o desenho. Esse é o exemplo 5 e a página dele é a página 1030. Tá? Beleza. Ele pede para a gente o seguinte, calcule o volume limitado pelo cilindro. Deixa eu escrever aqui. Calcule o volume limitado pelo cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E pelos planos
O primeiro plano aqui, no caso, é x mais y. Y mais z igual a 4. E o outro plano aqui, no caso, é o z igual a 0. É isso aqui. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Você acaba tendo um cilindro limitado por dois planos. Se você pensar isso aqui, o x ao quadrado mais o y ao quadrado igual a 4, nós sabemos que ele é um círculo. Isso no plano. Se você pensar no espaço, ele te gera um cilindro. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para explicar melhor. Por exemplo, aqui você tem o eixo x, aqui você tem o eixo y e aqui você tem o eixo z. Então, quando você fala em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, seria isso aqui. Você acaba tendo uma figurinha que é isso aqui, ó. Que é um círculo. Então, esse círculo aqui é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Se ele estiver no plano, se ele estiver no espaço, você acaba projetando ele. Se você projeta, ele vai infinitamente. Seria como se fosse um tubo. Infinitamente para cima e infinitamente para baixo também. Ele acaba gerando isso aqui, a projeção dele no espaço. Então, um plano projetado no espaço, aliás, desculpa, um círculo projetado no espaço, ele vira um cilindro. Essa é a ideia padrão que nós temos aqui. É isso aqui, gente. Qual que é a historinha do exercício aqui? O que ele pede para a gente? Você acaba tendo, então, um cilindro, só que você não vai ter um cilindro infinito. Ele fala que é limitado por dois planos. O primeiro plano é o plano x mais y igual a z. Por enquanto, aceitem que o plano x mais y igual a z, ele é um plano mais ou menos assim, ó. Ele acaba tendo esse corte aqui. Como se você cortasse isso aqui de maneira inclinada. E depois o plano z igual a zero. O plano z igual a zero, z igual a zero é o plano xy. De fato, se z vale zero, você pegar então somente a parte superior. Então, deixa eu só melhorar um pouco esse desenho aqui. A gente vai ter um cilindro. Esse cilindro aqui projetado, aliás, esse cilindro aqui limitado, no caso, acima, pelo plano x, pelo plano y mais z igual a 4. E abaixo aqui pelo plano xy. Eu vou apagar o que está de lápis aqui, que fica mais fácil para enxergar. Então, vamos lá. Então, essa parte aqui superior, pessoal, beleza. Essa parte superior aqui seria, no caso, o y mais z igual a 4. Essa parte inferior aqui seria, no caso, o círculo x mais y ao quadrado igual a 4, só que embaixo aqui a gente acaba tendo z igual a 0. Ele pergunta para a gente, então, quem vai ser esse volume aí? Como é que a gente faz para calcular esse volume aí? Eu vou explicar para vocês aqui. Você pode perceber, pessoal, que nesse caso aqui, onde é que o nosso cilindro começa? Ele começa aqui embaixo, no plano xy, e é delimitado por y mais z igual a 4. Então, primeira observação. Se eu tenho y mais z igual a 4, essa conta aqui ela pode ser reescrita como sendo z igual a 4 menos y.
Certinho? E ela que está delimitando aqui em cima. Então, na verdade, o que eu vou passar para vocês aqui vai ser uma integral sobre uma região R, que eu vou calcular com vocês ainda, que eu não tenho, que vai, no caso, dessa parte aqui até aqui em cima. Então, é só calcular de 4 menos y. Porque percebam só, embaixo é o plano z igual a zero. Z igual a zero descarta. Então, é só pensar quem está limitando aqui em cima. Seria essa continha que eu vou fazer. E essa região R nossa aqui, ela vai ser dada, no caso, pelo círculo x² mais y² igual a 4. Tá? E a gente agora acaba tendo um problema. Pessoal, eu tenho que relembrar para vocês como é que trabalha com círculo. Vamos lá. Se eu tenho aqui um x² mais y² igual a 4, então, na prática, o que eu vou ter aqui vai ser um círculo de raio 2. E ficou péssimo, por sinal. Ó, x² mais y² igual a 4, você acaba tendo um círculo onde o raio vai ser 2. E por que o raio é 2? Porque sempre o raio vai ser a raiz quadrada desse valor aqui. Se aqui é 4, o raio vale 2. Então, essa aqui é a região que a gente vai calcular. Essa aqui é a região R, que é a parte inferior aqui do nosso cilindro. Tá? Beleza. E vai de quanto até quanto isso aqui? Eu vou explicar para vocês isso. Percebam só. Se eu tenho um x² mais y² igual a 4, isso aqui dá um y² igual a 4 menos x². O que eu fiz foi pegar esse x² e jogar ele para o segundo membro aqui. Esse ao quadrado aqui, pessoal, ele passa como raiz aqui. Ó. Fica mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x². Passando isso ao quadrado como raiz. Logo, o que vai acontecer? Essa parte inferior aqui, essa parte aqui de baixo, ela vai ser o y igual a menos raiz de 4 menos x². E essa parte superior aqui, ela vai ser y igual a raiz de 4 menos x². Ou seja, a parte negativa fica abaixo, a parte positiva fica acima. E como é que vai ser, então, essa integral aqui? Ó? De quanto até quanto que ela vai? Se o raio vale 2, então aqui vai ser 2. E aqui vai ser quanto? Vai ser o contrário. Aqui vai ser, no caso, 2. E aqui vai ser, no caso, menos 2. Então, nossa integral, ela vai de menos 2 até 2. Certo? A função que está em cima é essa aqui. E a função que está embaixo é essa aqui. E aqui, no caso, fica quem? Fica 4 menos 1y, que eu vou integrar em relação a y, depois em relação a x. Vai dar isso aqui. Isso aqui que vai ser o nosso volume daquele cilindro que nós estamos querendo calcular ali. E eu sei que isso aqui não é trivial e que muita gente não entendeu. Alguém, assim, nesse momento, gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal? Ou prefere que eu finalize a conta para depois perguntar? Conseguiram, assim, mais ou menos, perceber como é que eu montei a conta? Olha, essa função aqui, ela veio aqui, porque é a função que está limitando aqui em cima. Então, é dela que eu vou calcular a integral. Né? Se você pegar e olhar a região, a parte de baixo, é essa parte aqui, que está abaixo, por isso que ela veio aqui de baixo. A parte de cima é essa aqui. Então, ela veio aqui em cima, e foi de menos 2 até 2. Essa integral vai ser um pouco mais trabalhosa, porque ela envolve umas raízes. Então, vamos fazer ela assim, já que é o que nós temos agora, que depois, mais à frente, quando eu fizer integral polar com vocês, ela fica mais simples para fazer. Nesse momento que ela vai ser um pouco mais complicada. Vou reescrever a integral aqui para a gente fazer, então. Ela vai de menos 2 até 2. Aqui tem menos raiz de 4 menos x². Aqui tem raiz de 4 menos x².
E a integral aqui é 4 menos y. Integrando em relação a y primeiro, depois em relação a x. Vamos lá, vamos trabalhar com isso aí. Muito bem. Então, a primeira integral vai ser em relação a y. Ó. Integrando em relação a y, fica 4y menos y ao quadrado sobre 2. É aqui eu coloco um dx. E essa integral, então, ela vai de menos raiz de 4 menos x ao quadrado até mais raiz de 4 menos x ao quadrado. O que eu vou fazer agora aqui, pessoal, é substituir. Fica 4 vezes raiz de 4 menos x ao quadrado, menos essa expressão aqui ao quadrado, isso. Aqui no caso vai dar o seguinte, ó. Fica ao quadrado aqui sobre 2, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, menos quem? Vou colocar aqui embaixo a expressão, olha. Fica, no caso, 4 vezes menos raiz de 4 menos x ao quadrado, e troco o sinal, menos raiz de 4 menos x ao quadrado, tudo isso aqui sobre 2. Fecha aqui. Dx. Deixa eu só conferir se eu substituir direitinho. Ó. Essa expressão ela vem aqui e vem aqui. Menos. Depois, mesma coisa. Essa expressão ela vem aqui, certo? E vem aqui. Aí eu vou trabalhar isso aqui agora, gente. Ó. Vai ficar assim, 4 raiz de 4 menos x ao quadrado. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, a raiz vai embora. Vai sobrar só esse menos aqui na frente. Então, fica assim, fica 4 menos x ao quadrado sobre 2. Por sua vez, ó, esse menos aqui, pessoal, com esse menos aqui fica mais. E agora, o finalzinho aqui, ó, esse menos aqui, com esse menos que está aqui, vai ficar mais também. Só que quando eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, esse menos aqui ele fica positivo. Então vai sobrar só essa parte daqui. E aqui aparece um dx. Aí percebam só que vai dar para cancelar essa expressão com essa aqui. No final das contas, vai ficar assim, integral de menos 2 até 2, esse 4 com esse 4 aqui vai dar um 8. Dx.